Bom dia! Nosso grupo é formado pelos integrantes Guilherme Ost, Henrique Satoru Kawakami, Luiz Henrique Ambrosio e Vinícius Lima. Nós somos os responsáveis pela análise das demonstrações contábeis da Embraer, ministrada pelo professor Vinícius Martins. A Embraer foi fundada em 1969, por iniciativa do governo federal. Privatizada em 1994, a Embraer é hoje uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, posição alcançada graças à busca permanente e determinada da plena satisfação de seus clientes. Com mais de 45 anos de existência, atua nas etapas de projeto, desenvolvimento, fabricação, venda e suporte pós-venda de aeronaves para os segmentos de aviação comercial, aviação executiva, além de oferecer soluções integradas para a defesa e segurança de sistemas. A Embraer atua nos seguintes segmentos: aviação comercial. Neles, cerca de 900 jatos regionais da família ERJ-145 entregues pela Embraer voam hoje em 5 continentes, operados por mais de 30 empresas aéreas. Eles já superaram a impressionante marca de 13 milhões de ciclos e 15 milhões de horas voadas. Os jets, com capacidade de 70 a 130 assentos, têm uma função estratégica nas empresas de aviação, auxiliando-as a manter seu posicionamento competitivo. Aviação executiva. A experiência da Embraer em projetar aviões para alta utilização acrescenta aos jatos executivos características únicas no mercado, proporcionando aos clientes tranquilidade e alta disponibilidade das aeronaves, com manutenção simplificada. Defesa e segurança. Os produtos e soluções da Embraer Defesa e Segurança estão presentes em 48 países, servindo a mais de 50 forças armadas. Uma linha de produtos de defesa baseadas nas plataformas comerciais executivas. O 145 AEW-C para alerta aéreo antecipado, o 145 Multi-Intel para sensoriamento remoto e o 145 MP para patrulhamento marítimo e guerra de submarino, apresentam excelente potencial de vendas no concorrido mercado de defesa internacional. E por último, temos o setor de aviação agrícola. O avião agrícola Ipanema Etanol é líder de mercado, com mais de 50 anos de produção contínua e mais de 1.300 unidades comercializadas, representando cerca de 75% da frota nacional nesse segmento. Fatores relevantes no período de 2013. Ampliação da rede de serviços Embraer na Europa e Oriente Médio. A Embraer ampliou a rede de centros de serviços autorizados para jatos executivos na Europa e Oriente Médio, com novas nomeações e certificações para o suporte de toda a linha de produtos na região. A Embraer Aviação Executiva também ampliou sua rede atual de centros de serviços autorizados na Alemanha. Embraer adquire totalidade da ATEC. A Embraer Defesa e Segurança assinou o contrato de compra de 50% das ações da ATEC, Negócios e Tecnologias S.A., como parte de sua estratégia de aquisições. Em abril de 2011, a empresa já havia adquirido 50% da ATEC e agora passará a deter a totalidade de suas ações. A compra representou a consolidação da Embraer Defesa e Segurança como empresa estratégica de defesa e provedora de soluções integradas genuinamente nacionais. Embraer integra o Índice de Sustentabilidade da BMF-Bovespa. A BMF-Bovespa anunciou a inclusão da Embraer na 9ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, juntamente com outras 39 empresas. Fatores relevantes no período de 2014. Petrobras e Embraer assinam um protocolo para avaliar confiabilidade de sistemas críticos da produção de petróleo e gás. As empresas assinaram em Houston, durante a Offshore Technology Conference, um protocolo de intenções com o objetivo de aplicar os rigorosos padrões praticados na indústria aeronáutica para avaliar os requisitos e arquitetura de sistemas críticos utilizados na exploração e produção de petróleo e gás sob a ótica de segurança e confiabilidade. O primeiro projeto terá o foco do sistema BOP, Blowout Preventer, que é responsável por garantir a vedação dos poços de petróleo e prevenir vazamentos e fluxos não controlados de óleo ou gás em quaisquer condições de trabalho. Embraer Aviação Executiva expande rede de serviços para o Nordeste do Brasil. A Embraer Aviação Executiva anunciou a expansão de sua rede de serviços e suporte ao cliente para o Nordeste do Brasil. A aeromecânica, localizada na região metropolitana do Recife, será o primeiro centro de serviços autorizados para manutenção de linha, inspeções programadas e atendimento remoto dos jatos Phenom 100 e Phenom 300 na região. Construção da fábrica dos Legacy 500-450 nos Estados Unidos. A Embraer iniciou a construção da fábrica para a montagem das aeronaves Legacy 500 e Legacy 450 nos Estados Unidos.
Em cerimônia com a presença do governador da Flórida, Rick Scott, e outras autoridades locais, a empresa celebrou a ampliação dos atuais 20 mil metros quadrados da unidade localizada no Aeroporto Internacional de Melbourne. Fatores relevantes no período de 2015. Embraer lança novo avião agrícola na AgriShow. O novo avião agrícola desenvolvido pela Embraer, o Ipanema 203, foi o destaque da empresa na 22ª edição da AgriShow, feira dedicada ao agronegócio realizada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Embraer e Boeing colaboram em testes de tecnologias ecológicas. Embraer e Boeing anunciaram uma colaboração para testar tecnologias direcionadas ao meio ambiente em um esforço conjunto para melhorar o desempenho da aviação com relação a aspectos ambientais. Uma aeronave da Embraer será utilizada para a realização de testes a partir de 2016, através do programa Eco-Demonstrator da Boeing, ampliando a cooperação entre duas das maiores fabricantes de aviões do mundo. Embraer Aviação Executiva expande rede de vendas na Europa. A Embraer Aviação Executiva anunciou a Atlas Air Service, com nova representante de vendas autorizada na Europa. O acordo com a empresa alemã compreende a atividade de promoção e vendas para todos os jatos executivos da Embraer na Alemanha, Áustria e Suíça. Seus principais concorrentes são a Bombardier, que é campeã de vendas no mercado mundial de jatos executivos, ofertando um amplo portfólio de produtos que combinam requinte, sofisticação, alta performance, confiabilidade e o estado da arte em tecnologia, além das famílias de jatos executivos Learjet, Challenger e Global. A Bombardier também oferece aeronaves modificadas para missões especiais, serviços de manutenção e treinamento. Temos também a Boeing, empresa que realiza o projeto, a montagem e o suporte a aeronaves comerciais, sistema de defesa, satélites e veículos de lançamento. E por fim, a Airbus, líder mundial na fabricação de aviões comerciais, líder europeu no desenvolvimento de programas espaciais e líder mundial na produção de helicópteros para o uso civil. Principais acionistas. Com relação à estrutura societária, percebe-se que a pulverização das ações adotado pela companhia resulta na ampliação do direito de voto a todos os acionistas, sem extinção, com representatividade de no máximo 5% do capital social. Agora apresentaremos nas seguintes tabelas os seus principais acionistas. Principais acionistas institucionais. Principais acionistas de fundos mútuos. Principais fatores de risco. Riscos estratégicos, associados às decisões da alta administração que possam impactar o valor econômico da empresa, com base no monitoramento permanente das tendências de mercado. A Embraer comunica com antecedência a stakeholders, por meio da diretoria de relações com investidores, questões que possam representar riscos às operações e à marca. Riscos operacionais, relacionados à possibilidade de ocorrência de perdas, seja ela de produção, ativo, clientes ou receitas, resultantes de falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e sistemas, além de eventos externos, como catástrofes naturais. Riscos financeiros. São ligados à exposição das operações financeiras. Zela para que fluxos de caixa sejam administrados de modo a maximizar a geração de caixa operacional, gerenciar retornos de transações financeiras e captar e aplicar recursos financeiros. Pautado pela política de gestão financeira, aprovado pelo Conselho de Administração, o Comitê Financeiro analisa e se manifesta sobre cenários que apresentam potencial exposição financeira. Principais fatores de risco relacionados aos clientes. 1. Venda de aeronaves estão sujeitas a disposições de cancelamento, que podem reduzir os fluxos de caixa da empresa. 2. Algumas das receitas provenientes de vendas de aeronaves podem estar sujeitas a garantias financeiras e de valor residual, bem como opções de troca que podem exigir desembolsos expressivos de caixa no futuro. 3. As restrições impostas pela cláusula de limitação nos contratos dos pilotos das companhias aéreas podem limitar a procura por jatos regionais e de capacidade média no mercado americano. 4. Qualquer acidente ou evento catastrófico envolvendo as aeronaves da empresa podem nos afetar de forma diversa. 5. Uma desaceleração no segmento de linhas aéreas comerciais poderá reduzir nossas vendas e receitas e, consequentemente, nossa lucratividade em determinado exercício. Principais fatores de risco relacionados aos acionistas.
1. Desenvolvimentos econômicos e percepções de risco pelos investidores em outros países, tanto em países desenvolvidos quanto emergentes, podem afetar de forma negativa a cotação dos valores mobiliários brasileiros, incluindo nossas ações ordinárias e ADSs. 2. Se os portadores das ADSs trocarem as mesmas por ações ordinárias, eles se arriscam a perder a faculdade de remeter divisas ao exterior e as vantagens tributárias brasileiras. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor nos anos de 2012 e 2013. Avaliação dos investimentos pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras separadas. Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Embraer, essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que, para fins de IFRS, seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. A companhia entende que esta ênfase apenas sublinha a circunstância da companhia ter observado as regras de contabilidade brasileiras para a mensuração de seu investimento, em controladas e coligadas, e que tais regras diferem das regras do IFRS. A ênfase também esclarece que esta é a única divergência entre as práticas adotadas pela companhia com relação às demonstrações financeiras individuais e as práticas do IFRS, dado que a companhia tem o dever de seguir as regras de contabilidade brasileiras quanto às demonstrações financeiras individuais, a ressalva não poderia ser evitada. Reapresentação dos valores correspondentes. Conforme mencionado na nota explicativa 2.2.1, em decorrência das mudanças nas políticas contábeis adotadas pela companhia em 2013, os valores correspondentes referentes às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, os saldos iniciais do balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2012, que foram derivados das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, e as correspondentes demonstrações do resultado abrangente, das mudanças do patrimônio líquido, dos fluxos de caixas e do valor adicionado, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo representados como previsto no CPC 23. Práticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Nossa conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto. A companhia entende que esta ênfase tem a intenção de destacar a orientação dada na nota explicativa 2.2.1 de suas demonstrações financeiras quanto à reapresentação dos saldos comparativos de anos anteriores em suas diversas peças, em função da aplicação da IFRS 11 CPC 19, negócios em conjunto. Apesar de não afetarem significativamente as demonstrações financeiras, os valores comparativos divulgados referentes aos períodos encerrados até 31 de dezembro de 2012 deixam de refletir a consolidação proporcional das suas controladas em conjunto, passando a consolidá-las de forma integral, possibilitando uma leitura mais adequada pelos usuários dessas informações. O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e 2015 não continha qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase. Moeda funcional. A partir das notas explicativas da Embraer, podemos concluir que o dólar é sua moeda funcional. Esta conclusão baseia-se na análise dos seguintes indicadores: moeda que mais influencia os preços de bens e serviços, moeda do país cujas forças competitivas e regulamentos mais influenciam na determinação do preço de venda de seus produtos e serviços, moeda que mais influencia mão de obra, material e outros custos para fornecimento de produtos ou serviços, moeda na qual são obtidos substancialmente os recursos das atividades financeiras, moeda na qual são normalmente acumulados valores recebidos das atividades operacionais. Com a análise da demonstração do resultado, verificou-se que houve uma variação cambial negativa muito grande entre 2015 e os anos anteriores. No que se refere ao ativo da empresa, a grande variação está diretamente ligada às contas caixas e equivalente de caixa. Já em relação ao passivo, nota-se uma variação cambial inversa da ocorrida pelos ativos. O destaque fica por conta dos financiamentos, que possui sua variação aumentada em quase 4 vezes de 2014 para 2015. Segue agora a demonstração das mutações do patrimônio líquido.
O demonstrativo do valor adicionado evidencia a riqueza gerada pela Embraer e sua distribuição aos segmentos da sociedade, representados por acionistas, empregados, instituições financeiras e governo, sejam eles municipal, estadual e federal. O valor adicionado a distribuir totalizou 27% da receita líquida de 2015. Análise vertical. Análise vertical do ativo circulante. Nesses últimos 3 anos, apesar das alterações serem pequenas, é possível perceber que caixas e equivalentes de caixas são inversamente proporcionais aos estoques. E isso nos leva a crer que a empresa está transformando caixa e seus equivalentes em estoque nos 2 primeiros anos. Porém, no terceiro, o caixa volta a aumentar com a diminuição dos estoques. Análise vertical do ativo não circulante. Podemos notar que não há grandes variações dentro do ativo não circulante da empresa entre o período de 2012 a 2014. No ano de exercício de 2015, a empresa apresentou um aumento significativo das aplicações financeiras avaliadas ao custo amortizado de longo prazo, passando de 0,5% no período anterior para 6,4% em 2015. Isso pode ser explicado devido a um aumento de caixas e equivalente de caixa que levou a empresa a investir esse capital. Análise vertical do passivo circulante. Existe correlação entre as principais contas do passivo circulante. Podemos evidenciar uma queda das outras obrigações de curto prazo, ao mesmo tempo que os fornecedores apresentam um aumento com o decorrer do tempo. Vale ressaltar que empréstimos e financiamentos possuem uma diminuição no período, devido a uma mudança da forma de captação de recursos da empresa. Análise vertical do passivo não circulante. Analisando suas contas, percebemos uma elevação no total de empréstimos e financiamentos a longo prazo. Simultaneamente, há uma queda nas outras obrigações de longo prazo, além de haver um surgimento de impostos diferidos no ano de 2013 e se elevando de forma constante até o ano de 2015. Para efeito de esclarecimento, o imposto diferido é reconhecido sobre as diferenças temporais decorrentes de diferenças entre as bases fiscais e contábeis de ativos e passivos. Análise vertical do patrimônio líquido. O patrimônio líquido e o patrimônio líquido consolidado aumentam de 2012 a 2015, tendo seu maior salto no ano de 2015, onde apresentam um crescimento de aproximadamente 50%. A variação do patrimônio líquido reflete nas contas reserva de lucros e ações em tesouro. O comportamento da sua variação é muito semelhante por se tratar da apropriação do lucro pela companhia. O capital social da empresa permanece inalterado no período, o que mostra que o poder financeiro derivado de investimento de sócios é o mesmo. Análise vertical da DRE. O destaque fica para o lucro antes do imposto de renda, que apresentou uma queda de aproximadamente 50% do seu valor no período de 2012 até 2015. Em contrapartida a isso, o custo de produtos vendidos, que sempre representou uma grande quantidade em relação à receita líquida de vendas, nesse período teve uma elevação não muito significativa, mas de mesma quantidade ao lucro antes do imposto de renda. Segue a tabela com os valores da análise vertical da DRE. Análise horizontal. Análise horizontal das contas mais relevantes do ativo circulante. O ativo circulante apresentou um crescimento em todos os períodos, tendo a menor taxa de crescimento no ano de 2014, devido a uma queda nas contas de aplicações financeiras e despesas pagas antecipadamente, e apresentou um crescimento maior no ano de 2015, consequência do crescimento generalizado das contas, sendo caixa e equivalente de caixa, impostos a recuperar
e outros ativos circulantes as que apresentaram maiores impactos. As contas de maior relevância foram selecionadas de acordo com a sua participação do ativo circulante total. Todas as contas tiveram grande variação no geral, pois grande parte dessas contas são vinculadas ao dólar, sendo assim expostas à variação cambial. Mesmo sendo esse o principal motivo das variações, a conta caixa e equivalente de caixa teve grande variação, mesmo sem sofrer influência da variação cambial. Análise horizontal das contas mais relevantes do ativo não circulante. Deve-se destacar no gráfico abaixo do ativo não circulante algumas contas, como a de investimento, que apresentou um grande salto de 2013 para 2014 e um crescimento considerável no ano subsequente. Outra conta em destaque foi a aplicação financeira avaliada a custo amortizado de longo prazo, que apresentou um crescimento visível em 2015. Isso pode ser explicado devido a um aumento de caixas e equivalente de caixa, que levou a empresa a investir esse montante. O aumento aparente não se restringiu a essas contas. A conta de despesas antecipadas mostrou comportamento que vale ser ressaltado. Houve uma queda no ano de 2014, porém, no ano de 2015 retomou o exercício com grande crescimento. Análise dos fluxos de liquidez. Análise de liquidez geral. A liquidez geral leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo as obrigações e os direitos da empresa por um longo período de tempo. Como o índice se manteve sempre abaixo de 1, isso pode significar o risco de não cumprimento de suas obrigações de curto e longo prazo. Vale ressaltar a grande queda que houve entre 2014 e 2015. Análise de liquidez imediata. A liquidez imediata é um índice conservador. Considera apenas caixa e seus equivalentes, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, para quitar com suas obrigações. A empresa não consegue honrar com seus compromissos de curto prazo com a disponibilidade que possui, o que não é muito comum e nos leva a crer que pouco dinheiro é mantido em caixa nesse mercado. Sendo assim, esse índice não é tão alarmante e não é uma boa forma da empresa ser avaliada por seus investidores. Análise dos fluxos de liquidez corrente. O fluxo de liquidez corrente é calculado a partir da razão entre os direitos de curto prazo e as obrigações de curto prazo da empresa. Na Embraer, esse índice se manteve sempre maior do que 1, mesmo que com variações, o que significa que a empresa consegue honrar com seus compromissos de curto prazo por meio dos seus ativos circulantes. Análise dos fluxos de liquidez seca. Semelhante à liquidez corrente, a liquidez seca exclui dos cálculos o estoque, por não apresentar liquidez compatível com o grupo patrimonial em que estão inseridos. E como pode-se perceber, por ele se manter acima de 1 durante todo esse período de tempo analisado, ficou claro que mesmo sem seus estoques, a empresa consegue financiar suas obrigações de curto prazo, com seus ativos de curto prazo. Análise dos fluxos de liquidez seca 2. A liquidez seca 2 é um índice que apresenta comportamento muito semelhante à seca anterior. O que as diferencia é que, além dos estoques, são deduzidos do ativo circulante outras contas, como despesas antecipadas, impostos a recuperar e outros ativos. E depois tudo isso é comparado com o passivo circulante, o que gera um marcador desse índice. Até o ano de 2014, o gráfico apresentava-se igual ao anterior, o que mostrava que os outros eram apenas uma parte ínfima do ativo circulante. Já no ano de 2015, o índice de seca 2 caiu um pouco, em comparação ao índice de seca no mesmo período, o que mostra que essas outras contas passaram a ter um valor considerável, a ponto de alternar esse índice de liquidez. Fluxo de caixa livre. Durante 2015, a companhia teve fluxo de caixa livre positivo de R$ 1.244,6 milhões em relação ao fluxo de caixa livre negativo de R$ 823,8 milhões em 2014.
principalmente devido a uma maior geração de caixa pelas atividades operacionais. A geração livre de caixa ficou acima das estimativas iniciais da companhia e contribuiu também para o aumento da posição de caixa da Embraer. A estratégia de alocação de caixa da Embraer continua sendo uma das principais ferramentas para a mitigação do risco cambial. Equilibrando a alocação do caixa em ativos denominados em reais e dólares, a companhia busca neutralizar sua exposição cambial sobre as contas do balanço. EBITDA. Em 2015, a Embraer atingiu as estimativas anuais em dólares americanos divulgadas ao mercado de receita líquida, geração livre de caixa e investimentos. Porém, ficou abaixo de suas estimativas de lucro e margem operacional EBIT, EBITDA e margem EBITDA. O EBITDA atingiu R$ 2.176,4 milhões em 2015, 10% maior que em 2014. E a margem EBITDA alcançou 10,7%, ambos abaixo das estimativas iniciais da empresa, e também impactados pelo evento não recorrente citado anteriormente. Análise de alavancagem. Análise de alavancagem. A alavancagem financeira permite verificar o quanto o capital de terceiros possibilita aumentar a rentabilidade do capital próprio. Desse modo, é possível que, com menos capital investido pela empresa, esta possua um maior retorno. No período analisado, pode-se perceber que, de 2013 a 2014, o grau de alavancagem financeira representou um aumento devido ao crescimento da margem e do custo da dívida. E, de 2014 a 2015, o aumento do grau de alavancagem ocorreu principalmente pelo aumento do custo da dívida, ocasionado principalmente pela variação cambial, e, consequentemente, impulsionando o retorno do capital próprio. Segue o gráfico da Embraer demonstrando a análise de alavancagem, dando destaque para a margem líquida, custo da dívida e retorno do capital próprio. Análise do endividamento. Análise do passivo circulante mais o exigível a longo prazo sobre o patrimônio líquido. Pode-se verificar o desalavancamento da empresa, devido à sua variação cambial no período, que gerou um reflexo positivo nos ajustes em relação aos anos anteriores, gerando dessa forma um aumento acentuado no patrimônio líquido do período. Análise do passivo circulante sobre passivo circulante mais exigível a longo prazo. Este índice tem o objetivo de demonstrar a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar, através desse índice, se a empresa concentra seu endividamento a curto ou a longo prazo. Assim, é possível perceber que a empresa tem, nos anos analisados, de 30% a 45% de endividamento sobre o capital de terceiro no curto prazo, percebendo-se assim que grande parte se apresenta como endividamento de longo prazo, apresentando destaque para os anos de 2014 e 2015. Análise do imobilizado mais intangível mais investimento sobre patrimônio líquido. Existe um aumento gradativo deste índice, que significa que os ativos produtivos da empresa estão sendo cada vez menos financiados pelo capital próprio. Análise do imobilizado mais intangível mais investimento sobre patrimônio líquido mais exigível a longo prazo. Verifica-se que, no período analisado, o índice apresenta um pequeno crescimento entre o ano de 2012 e 2013, e, de 2013 até 2015, apresenta-se uma queda. Variação do valor das ações. As ações da Embraer, negociadas na BMF-Bovespa, encerraram o ano de 2015 cotadas a R$ 30,19, valorizando 24% em relação ao fechamento do ano anterior, enquanto o índice da BMF-Bovespa teve desvalorização de 13% no mesmo período. Os American Depositary Shares da empresa, listado no New York Stock Exchange, atingiram cotação de 29,54 dólares ao final do ano, desvalorizando 20% frente à desvalorização de 2% do índice Dow Jones. O valor de mercado da Embraer atingiu 5,5 bilhões de dólares no final de 2015, comparado aos 6,8 bilhões de dólares registrados no ano anterior. Já as ações de 2013 encerraram o ano sendo cotadas a R$ 18,89, valorizando 31% em relação ao fechamento do ano anterior.
enquanto o índice da BMF-Bovespa teve desvalorização de 15% no mesmo período. Os American Depositary Shares da empresa, listados na New York Stock Exchange, atingiram cotação de 32,18 dólares ao final do ano, valorizando 13%, frente à valorização de 27% do índice Dow Jones. Considerações finais. Ponto de vista do grupo. No segmento de jatos comerciais, de 70 a 130 centos, a Embraer manteve a liderança com mais de 50% das vendas acumuladas e 60% das entregas do mercado mundial. Em 2015, a Embraer obteve 17% de participação de mercado de jatos executivos, considerando-se o volume de entregas, e 7,6% considerando-se as receitas. Em consonância com seu compromisso de fortalecimento do sistema de defesa e segurança do Brasil, a Embraer Defesa e Segurança vem consolidando sua presença e afirmando sua capacidade de realização frente aos projetos estratégicos nacionais. Em linhas gerais, é possível notar que a Embraer possui uma boa gestão de capital de giro e estrutura patrimonial. É possível perceber tal fato devido a seus indicadores e pelos demais dados apresentados anteriormente durante a apresentação do trabalho. Assim, conclui-se que a empresa se encontra em um estado financeiro promissor. Do ponto de vista dos credores, o ponto principal a ser analisado é se a empresa possui potencial de geração de caixa para cumprir com suas obrigações. Para isso, utilizamos o EBITDA e o fluxo de liquidez. O EBITDA, apesar de apresentar valores consideráveis, traz consigo ano a ano uma alta variação. Já os fluxos de liquidez, imediata e geral, apresentam valores inferiores a 1, o que mostra que seu ativo circulante sobrepõe seu passivo circulante, e isso pode comprometer a sua liquidez no curto prazo. Do ponto de vista dos acionistas, o mais importante é a análise dos dividendos. Nos termos do Estatuto Social, os acionistas têm o direito a dividendos ou juros sobre capital próprio equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustados de acordo com as normas previstas no Estatuto. Neste cálculo, os juros sobre capital próprio são considerados pelo seu valor líquido do imposto de renda retido na fonte. No período analisado, de 2014 para 2015, apesar das ações terem valorizado nesse período, seus dividendos apresentaram uma ligeira queda, de cerca de 45%. Nós, do grupo responsável pela análise da Embraer, gostaríamos de agradecer a todos pela atenção.